A Adobe lançou há poucos dias a nova versão do Adobe Creative Cloud 2023. E na aula de hoje você vai aprender todos os principais updates do Adobe After Effects. Então vem comigo! Para começar, vamos ver um update bem interessante para manter o seu projeto organizado, que é a possibilidade agora de utilizar labels de cor para organizar os keyframes. O processo é muito simples, basta você selecionar o conjunto de keyframes que você quer categorizar, clicar com o botão direito e selecionar uma cor. Neste caso, eu vou marcar aqui como ciano. Depois, eu poderia pegar um outro conjunto de keyframes que tivesse um outro objetivo e marcar com uma outra cor. Neste caso aqui, eu vou marcar, por exemplo, como pink. Perceba como agora a gente pode identificar facilmente, batendo o olho na nossa timeline, qual keyframe que é qual. Com isso, você consegue deixar mais organizado o seu projeto, podendo utilizar agora labels, tanto para as camadas, como também para os keyframes. Mas não é só isso, você também pode vir aqui em Editar, Preferências, e aqui em Preferências selecionar a opção de Labels. Aqui em Labels você pode customizar a cor de cada um desses labels e também o nome. Assim você pode criar categorias e até aperfeiçoar as cores para que elas fiquem mais vibrantes e mais chamativas. Lembrando que isso vai valer tanto para os keyframes como também para as camadas. E uma última possibilidade que essa ferramenta também oferece é você poder selecionar os keyframes de maneira rápida a partir desses labels. Basta clicar com o botão direito num desses keyframes e escolher aqui a opção de selecionar keyframes com o mesmo label. E você pode determinar se você quer todos da camada selecionada, de todas as camadas, todos os keyframes visíveis das camadas selecionadas ou de todas as camadas. Então, independente do keyframe estar visível ou não, de ser dessa camada ou de várias camadas, você pode utilizar essa ferramenta para fazer a sua seleção. Essa é uma dica que eu já tinha soltado no Instagram da VMakers, então caso você não siga a gente, corre lá, clique em se inscrever porque a gente solta muito conteúdo bom por lá também. Ainda no tema de keyframes, a gente tem agora um novo conjunto de atalho para facilitar a navegação entre eles. Provavelmente você já conhece o J e o K. Quando você utiliza o J e o K, você pode navegar entre todos os keyframes que estejam visíveis, sendo o J para voltar um keyframe e o K para avançar um keyframe. Agora você também pode segurar o Shift. O que vai mudar é que quando você segurar o Shift, você só vai navegar entre os keyframes da camada selecionada. Então perceba que se eu utilizar aqui Shift J, eu não estou passando pelos dois keyframes do meio, ao usar Shift J para voltar e Shift K para avançar. Se eu utilizar somente o K, perceba que eu vou parar nos keyframes do meio, assim como o J voltando também. Então utilize o Shift se você quiser isolar a sua navegação somente para as camadas selecionadas. Se você já é craque no After Effects, provavelmente você utiliza a opção de separar dimensões no seu dia a dia. Ou seja, você vai trabalhar com a animação, por exemplo, do Position, e você separa os eixos X, Y e Z. Ou seja, horizontal, vertical e profundidade. Isso te dá mais controle sobre a animação. Agora, se você quiser, você pode utilizar a nova preferência para deixar isso como um padrão. Toda vez que você utilizar essas propriedades, elas já vão vir separadas. Basta vir nas preferências, na categoria geral, e ativar aqui a opção de The Full Position Properties to Separated Dimensions. Ou seja, manter por padrão as dimensões das propriedades separadas, o X, o Y e o Z. Agora, quando eu clicar em OK e puxar uma nova camada para a timeline, essa nova camada vai vir com as propriedades separadas. Perceba aqui como o Position está com X e Y separados. Se eu ativar aqui o 3D, eu vou ter o X, o Y e o Z, tudo separado. Assim eu tenho uma propriedade separada para cada eixo de transformação, de maneira que eu posso trabalhar com keyframes independentes. Agora esse novo update é uma bomba. Eu não sei como a Adobe demorou tanto para fazer essa atualização. Eles acabaram de lançar 50 novos presets no conjunto de presets disponíveis dentro do Adobe After Effects. E é claro, você vai pensar, para que eu vou utilizar presets? Quanto mais você aprende o After Effects, mais você sabe controlar as camadas e os efeitos, mais você vai querer personalizar e criar os seus próprios efeitos. Porém, tem várias coisas que a gente faz no dia a dia que são recorrentes, não tem por que reinventar a roda. Então a gente pode utilizar esses presets para ganhar tempo. Também funciona muito bem como um ponto de partida. Você pode utilizar esse preset e depois customizar. E ainda uma outra coisa que eu acho muito legal dos presets é você utilizar para os seus estudos. Você pode aplicar aquele preset e, utilizando o atalho UU, revelar todos os parâmetros e ver como aquele preset foi feito. A primeira coisa que você precisa para utilizar os presets é abrir o painel Effects and Presets. E aqui nesse painel você tem que garantir que os presets estão habilitados. Basta vir aqui neste menu e ligar essa opção, Show Animation Presets. Agora, quando você abrir essa categoria, você vai acessar todos os presets, os novos e os antigos que são meio obsoletos e feios. O que você pode fazer para navegar mais fácil? Ao invés de acessar aqui pela pasta, você vai vir aqui neste menu e vai acessar a opção Browse Presets. Ao clicar nesse botão, ele vai usar o Adobe Bridge para navegar entre os presets. Você tem que ter esse software instalado no seu sistema. Basta acessar o Creative Cloud e baixar, que ele é gratuito. Agora você vai acessar aquelas mesmas pastas do After Effects, mas com uma diferença. Aqui tem miniatura. Se você estiver vendo a miniatura, você pode mudar por aqui. Você vai ter a opção de lista e a opção de miniatura. Eu vou abrir aqui a opção de texto. E perceba que eu tenho várias categorias diferentes aqui de animação de texto. Eu vou acessar aqui, por exemplo, as animações de entrada. E aqui na animações de entrada a gente vai visualizar um monte de animações.
Para eu ver o que uma dessas animações faz, basta eu clicar em cima da animação e aqui do ladinho vai aparecer um vídeo, onde você consegue visualizar o resultado daquela animação. E assim você consegue avaliar se é isso que você precisa para o seu projeto. Quando você encontrar uma animação que você goste, basta você selecionar a camada onde você quer aplicar essa animação, lá no Adobe After Effects. Então eu vou selecionar aqui minha camada, vou vir aqui no Adobe Bridge, vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção Place in Adobe After Effects. Agora, quando eu acessar o After Effects, ele já aplicou aquela animação na minha camada selecionada e eu consigo customizar ela aqui através do Effects Control. Então a gente consegue visualizar aqui a animação e a gente consegue ver que essa animação veio aqui a palavra inteira. Então ele está fazendo aqui um efeito de revelação dessa palavra. E se eu quisesse, ao invés da palavra inteira, caractere por caractere? Basta então selecionar a camada, vir aqui em cima nas configurações e mudar aqui para caractere. Vamos agora ver o resultado e a gente consegue ver que já ficou diferente, ficou interessante. Se você quiser mudar a velocidade, você vai selecionar a sua camada e vai clicar com a tecla U uma vez. Isso vai revelar os keyframes, que é o que controla a velocidade, o timing desse preset. E basta vir aqui e afastar para deixar ele aqui mais lento, ou aproximar para deixar mais rápido. Se você quiser saber todos os parâmetros que foram customizados para a criação daquele preset, fazendo assim uma engenharia reversa e entendendo melhor aquele preset, basta clicar na tecla U duas vezes. Então você vai selecionar a camada e vai clicar U. E aí você consegue ver tudo que foi utilizado, inclusive aqui as expressões, para a criação desse preset e poder estudar e entender como você mesmo pode criar um preset parecido com esse. Vamos agora para o mais importante update dessa versão do After Effects, que é a nova ferramenta de Track Matte. Track Matte já tem há muitas versões no Adobe After Effects, mas ela era meio complexa de utilizar e você precisava de muitas camadas para utilizar. Basicamente, uma Track Matte funciona assim. Você tem uma camada que vai ser recortada por uma outra camada, utilizando a sua luminância ou o seu alfa, a sua transparência. Então você pode, por exemplo, pegar uma letra e recortar uma foto utilizando essa letra, utilizando o formato, a transparência dela. Mas qual era o problema? Você precisava ter uma camada e em cima o matte, o que vai ser usado como recorte. Aí outra camada, outro matte, outra camada, outro matte, ficava uma bagunça com várias camadas. Na versão nova eles otimizaram isso e ficou bem mais inteligente essa ferramenta. Vamos ver o passo a passo como utilizar ela. Então aqui como exemplo eu tenho a palavra AVMakers e eu tenho uma foto de audiovisual para cada letra. Eu já posicionei ele bonitinho e agora eu só preciso fazer o recorte. O recorte, como é que a gente faz? O primeiro passo é habilitar a coluna de Track Mattes. Como que você faz isso? Aqui embaixo na timeline você vai ter um botão para cada conjunto de parâmetros adicionais que você pode trazer aqui para a camada. Então você tem aqui, por exemplo, a coluna de parente, os switches com ferramentas adicionais como o Motion Blur, o ambiente 3D, e aqui nesse próximo você tem as opções de transparência, onde a gente encontra os blending modes e os Track Mattes novos. O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa associar essa coluna aqui de Track Matte com a nossa referência de recorte. Como eu comentei, essa referência pode ter um alfa ou uma luminosidade. Então eu posso utilizar, por exemplo, o alfa, né, a transparência em volta da letra A, ou se ela fosse um degradê, poderia utilizar esse degradê. Como que eu associo? Basta eu selecionar a camada ou as camadas que eu quero aplicar esse Track Matte e associar com a máscara. Como? Muito simples. Você pode pegar aqui pelo menu, pelo nome, ou puxar aqui pelo Pick Whip para a camada que você deseja usar como referência de recorte. E pronto, já está recortado. Perceba que quando você faz recorte, ele já desabilita ali a camada original, porque ele entende que ela é só uma referência de recorte. Você até pode desligar ela de novo se quiser, e utilizar, por exemplo, um Blend Mode para mesclar ela de alguma forma com as camadas de baixo, como por exemplo aqui em saturação. Eu tiro a saturação, já que a minha referência é branca, né? Então ela é preta e branca. Mas aqui no caso eu não quero utilizar, então vou desligar aqui novamente. Além disso, por aqui você pode determinar se você quer inverter a máscara. Então se eu clicar aqui, perceba que fica um inverso. Então olha aqui como a minha letra V ficou invertida. Então eu posso ter, por exemplo, um negativo, né, um cutout da palavra, e eu recorto utilizando a palavra AVMakers. Não é o que a gente quer, né? Não ficou tão bonito, então eu vou selecionar todas as camadas e desfazer isso. E a outra opção você alterna entre a opção de alfa ou de luminosidade. Quando ele tá esse solzinho, ele indica que ele usa a luminosidade da camada de referência. Aqui vai dar certo também, porque minha camada é branca. Branco quer dizer que a imagem fica, preto quer dizer que a imagem some. Ou se eu clicar na outra opção, eu vou usar a sua transparência. E o que é legal é que ele respeita a animação original da referência. Então eu posso ter uma referência animada que ele vai fazer esse recorte com o movimento. Aqui vai uma dica adicional. Se você quiser aplicar um contorno nessa palavra, então eu vou vir aqui e aplicar aqui a cor preta como contorno, por exemplo, e eu tentar mudar aqui a espessura desse contorno, perceba que eu mudo o tamanho da minha área de recorte, mas eu não vou ter de fato um contorno em volta da palavra. Então não adianta aplicar um contorno por aqui. Mas você pode aplicar um contorno ou qualquer outro efeito após o Track Matte utilizando a opção de Pré-Comp. Então eu posso selecionar aqui todas essas fotos e o texto de referência e utilizar o atalho Ctrl+Shift+C no Mac, Command+Shift+C. E eu ativo aqui a Pré-Comp e eu vou chamar aqui de AVMakers.
Agora eu vou aplicar o stroke, o contorno, no conjunto. Então para isso eu vou clicar com o botão direito e eu vou vir aqui em Layer Styles e eu vou procurar aqui pelo Layer Style de stroke, de contorno. E perceba como eu já tenho ali o contorno, e aí sim, ele vai aplicar esse contorno após o recorte. Basicamente o que eu tenho é que o recorte acontece dentro do grupo, aí eu tenho o resultado final do grupo, e o stroke, o contorno, é aplicado após, ou qualquer outro efeito que eu quiser aplicar, depois do recorte. E a animação continua funcionando. E para fechar essa aula, uma ótima novidade é que agora o Adobe After Effects exporta novamente H264. Ufa! Há muitos anos atrás ele já fazia essa exportação H264 e aí a Adobe retirou essa possibilidade e finalmente ela está de volta. O processo é extremamente simples, você vai apertar ali Ctrl M ou no Mac Command M para trazer aqui para a janela de exportação e aqui você vai ter o preset disponível de H264. Você pode escolher aqui alguma das configurações pré-definidas e se você quiser customizar mais, basta clicar aqui na caixinha, ele vai trazer aqui a janela completa, você vem aqui em Format Options e aí você vai poder customizar o H264 da forma que você quiser. Então você quer aqui em CBR, em VBR, que é maior ou menor qualidade, e também aqui controlando o peso, né? Então é o bitrate. E quando você terminar de configurar, você vai clicar em OK, e ele vai fazer a renderização H264 que você acabou de customizar na pastinha que você definir por aqui. E aí é só clicar em Render e não precisa mais utilizar o Adobe Media Encoder para isso. Como vocês puderam ver, essa versão está recheada de novidades, e se você quiser ver outras novidades como essa, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre os updates e sobre várias outras dicas que a gente traz aqui no canal. Então eu espero te encontrar no próximo conteúdo, um abraço e até lá!